Amém? Encontraram aí? Atos 2, 37. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Esse é o nosso sonho para a Cliff Oak Church nesse ano. Para que o Senhor acrescente os que vão sendo salvos. Acrescente a nossa igreja, acrescente a igreja dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque as pessoas que por aqui entrarem vão saber que essa igreja prega a Bíblia, vão saber que nós adoramos ao nosso Senhor Jesus Cristo, vão ver a comunhão que nós temos uns com os outros e principalmente, não só entre nós, mas nós cuidamos uns dos outros e cuidamos dos de fora. Esse é o nosso sonho para 2018. Amém? Que esse seja o seu também, em nome de Jesus. Ok, então o que faz de uma igreja, primeiro, convicção do pecado. Convicção do pecado. Olha o que Pedro disse aqui. Vamos entender um pouquinho o contexto do que Pedro disse aqui. Os versos 37 a 39, ele começa assim, né? Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. Ouviram o quê? O que eles ouviram? A exposição da palavra, pregação da palavra. Pedro dizendo para ele: vocês, israelitas, fariseus, esse Jesus que vocês crucificaram era sim o Messias, ele é o Cristo. Esse aí que vocês colocaram na cruz é sim o Cristo. E eles caíram em si por causa da pregação da palavra, por causa da exposição da palavra. E eles perguntaram: e agora? O que podemos fazer então, Pedro? Olha o que nós fizemos. Nos ajude, faça alguma coisa. E Pedro disse: arrependa-se. 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 Creia na pregação da palavra, porque a conversão vem pelo trabalho do Espírito Santo na minha e na sua vida, através da pregação da palavra. Nós só nos convertemos um dia porque nós ouvimos alguém pregando a palavra e o Espírito Santo nos incomodou de tal modo que você não pôde ficar sentado nesse banco. Você teve que levantar, você teve que fazer algo, você teve que mudar. Não é isso? Então é isso. Pedro estava dizendo: arrependa-se. Convicção do pecado. Convicção do pecado, gente, é quando Deus realiza algo em nossas almas. Nós temos a convicção de que se não for por meio dele, não tem jeito. Nós temos essa convicção de que nós estamos fora dos caminhos do Senhor. Nós somos pecadores, nós estamos longe dele. E nós precisamos ter convicção disso. Vamos entender que Pedro estava falando assim, saiba, pois, com toda certeza, Israel, que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor e Cristo. Pedro então usa essa afirmação e as pessoas ficam indignadas, dizendo: e agora? O que faremos?
E Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O caminho para se ter o perdão de Deus começa com a palavra arrependei-vos. Arrependa-se, arrependa-se. Não tem conversão sem primeiro ter arrependimento. Primeiro é arrependimento, depois a conversão. Vocês concordam? Nós precisamos nos arrepender, nós vamos entender quem somos perante Deus. Então, é isso que Pedro está dizendo. Você precisa reconhecer e pedir para Jesus: Senhor, venha, toma conta da minha vida. Eu quero mudar de vida. Eu quero parar de fazer isso que eu estou fazendo. Eu quero parar com esse pecado, me livrar desse pecado e quero viver para Ti. Eu quero viver somente para Ti. Quero viver segundo a Tua palavra. Quero viver de acordo com a Sua vontade para a minha vida. Faça isso na minha vida, porque por mim mesmo eu não consigo. Peça isso a Deus. Arrependimento. Segunda coisa que faz de uma igreja bíblica, aliás, que faz de uma igreja, é conversão de almas. Gente, lembra quando você se converteu lá atrás? Lembra lá do momento da sua conversão? No outro dia você estava doido ou não estava para pregar a Bíblia para todo mundo que você via na frente? É isso, nós precisamos ter essa vontade que a gente tem lá do primeiro amor, porque você descobriu algo tão maravilhoso que você quer passar adiante. Você não quer ficar com aquilo para você. E aí você olha para os lados e você vê seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, seu filho, seus sobrinhos. Todo mundo fala: meu Deus do céu, eles estão tudo perdidos. Eu preciso falar isso para eles. Eu preciso falar isso que eu descobri para eles, porque eles também precisam ser salvos. Eles precisam se arrepender. Eles precisam vir para Jesus também. E aí o que você faz? Você vai falar. Mas você não fala de você vai falar da Bíblia. Você vai pregar para eles. Eu sei que de uma maneira diferente, talvez, mas você está pregando, você está falando sobre a Bíblia. Você está falando sobre conversão, você está falando sobre remissão de pecados, você está falando sobre a cruz do Calvário. Eu espero que esteja. Né? É para falar. É isso aí que tem que pregar. E você está falando sobre, olha, me ajuda não. Senhor, faz isso também na minha família toda, igual o Senhor fez em mim. Você começa a orar assim. Que eles possam ter essa convicção de pecado. Trabalha no coração deles também, assim como você trabalha no meu, porque você fica desesperado de pensar que você vai estar num lugar e aquele que você ama pode estar em outro na eternidade. Não é isso? Então, a igreja que é bíblica precisa ajudar nesse processo de conversão. Como? Como nós ajudamos? Versos 40 e 41. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000. 3.000. Olha o que o Pedro diz. Com outras palavras, aliás, a Bíblia diz que Pedro fazia. Com outras palavras, os advertia e insistia: salvem-se dessa geração corrompida. Pedro aqui não estava pregando uma mensagenzinha delicada, não. Ele não estava pregando: olha, vem para Jesus que tudo vai ficar legal na sua vida. Ele não estava pregando: vem para Jesus, dê o seu dízimo e a sua oferta que você vai prosperar. Ele não estava pregando isso, não. Até porque isso não é bíblico. Isso não é bíblico. A Bíblia diz o seguinte: entregue o seu dízimo e as suas ofertas. Amém. E faça isso de coração, porque Deus se agrada disso. Ponto final. Acabou. Não é legalismo. Você não entrega o seu dízimo e a sua oferta na igreja porque nós mandamos você fazer, ou porque nós, de certa forma, dizemos para você que é isso que você tem que fazer, porque senão você não vai ser abençoado. Não, é pela graça. Pela graça que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário e derramou nas minhas vidas e nas suas vidas, é que você faz isso. Porque Ele é quem leva o seu coração a fazer isso. E da mesma maneira são as outras coisas. Nós não podemos separar essas coisas, gente. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Ah, mas eu vou estar dando dinheiro para pastor. Problema do pastor se ele está fazendo alguma coisa. Graças a Deus eu não sei nem quanto que tem de dízimo por mês aqui. Eu fico sabendo uma vez por ano quando a gente faz
a nossa reunião lá, e aí fala, olha, esse ano fez isso, graças a Deus, não quero saber, não sei e não quero saber. E não tenho raiva de quem sabe, não. Tá bom? Tá bom? Mas é isso. Então, queridos, ele está falando, olha, arrependa-se, salve-se dessa geração. Ele falou muitas outras palavras, além dessas mencionadas, está dizendo a Bíblia. Então, você imagina o que Pedro falou. Pedro era brabo, hein? Pedro era brabo, você imagina o que Pedro falou. Ainda mais depois que ele teve aquele encontro extraordinário com o Senhor Jesus Cristo, depois da ressurreição. Que Jesus perguntou para ele, Pedro, tu me amas? Pedro falou o que para ele? Te amo, Senhor. E como é que estava o coração de Pedro? Pedro simplesmente tinha negado Jesus. E Jesus falou que ele ia fazer e ele falou que não ia fazer. Se possível for, eu morro com você. Pedro falou para ele. Se possível for, eu morro. Morre nada. Negou. Negou ele. E Jesus sabia que ele ia fazer isso. Mas Jesus foi lá e restaurou a vida dele, assim como ele fez com a minha e com a sua. Restaurou a vida dele e disse assim, ó, você me negou, mas eu te perdoo, porque eu que te escolhi, não foi você que me escolheu, eu que te escolhi. Eu que te escolhi, Pedro, e eu te escolhi para você ir e pregar para as nações, pregar o Evangelho, pregar a Bíblia. E Pedro aprendeu a lição, e é isso que ele está falando aqui. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Aparta dessa geração corrompida. Salvai-vos dessa geração. O que significa isso, gente? A palavra salvação, o verbo salvar, nesse caso aqui, vamos dizer assim, no jargão crentez, não foi nós que inventamos, não foi o crente que inventou, isso é bíblico. Você precisa ser salvo de alguma coisa, salvo de quê? Da condenação eterna. Você precisa ser salvo, nós precisamos ser salvos. Eu sou, amém? Você é salvo, né? Glória a Deus, glória a Deus. Se tiver alguém que ainda não é aí, vamos conversar no final do culto, em nome de Jesus, ok? E Pedro diz, olha, se você aceitar essa palavra, se você aceitar essa salvação, se você aceitar a palavra e você reconhecer o seu pecado, imediatamente você precisa ser batizado. Batizado. Olha só, gente, tem uma ordem nesse processo aqui, ó. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Não é ao contrário, não é primeiro você se batiza, depois você aceita a mensagem, porque você vai ficar mais uns 3 anos na igreja querendo saber por que você se batizou. Isso o processo é totalmente errado. Na verdade, o processo é inverso. Primeiro você aceita e depois você é batizado. E o batismo não tem poder de salvação, porque a partir do momento que você aceitou, você já é salvo. Não é o batismo que te salva, você se batiza porque você já é salvo. O processo é o contrário, as pessoas invertem o processo, as pessoas acham que eu aceitei a mensagem, aí eu me batizo e daí sim eu sou salvo. Não, você aceita a mensagem, quando você aceita a mensagem você é salvo, e aí você se batiza como obediência à palavra do Senhor. Gente, é tão simples, e tem gente que floreia tanto acerca disso. A palavra é clara, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, onde? Igreja. A igreja. A partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus, você foi batizado, automaticamente você faz parte da comunidade. Todos vocês aqui, quem foi batizado em Cliff Oak Church? Quem foi batizado aqui? Automaticamente você se tornou membro da igreja. Tudo bem que no papel, para você vir aqui, tudo bonitinho, assinar, talvez demorou aí 2 semanas, 3 semanas, mas a partir do momento que você se batizou, você se tornou membro de Cliff Oak Church. A não ser que você foi embora, foi para outro lugar, mas você se tornou membro da igreja de Cristo. Ok? Então vamos lá. Então, a ordem é, primeiro, salvação. Aceitou a palavra, foi salvo, batismo. Amém? Se tem alguém que não foi batizado aí e acha que é salvo e não quer batizar por alguma coisa, então vê direito se você aceitou realmente a palavra da salvação. Porque se você tem dúvida em relação a isso ainda, nós temos um problema. Você não entendeu ainda o que é ser salvo. Porque a partir do momento que eu entendi o que era ser salvo, eu queria ser batizado no outro dia, o pastor que não deixou.
Não, filho, não é bem assim não. Precisamos conversar, precisamos ver direito, porque ele queria saber se era isso mesmo, né? Teve gente aí que demorou 3 anos, né? Estava dando até aula na escola bíblica dominical já, mas não tinha sido batizado ainda. Vou falar o nome não. Mas está lá no fundo dando risada, vocês olham para trás se vocês quiserem. Né? Mas é sério a coisa. Mas sabe o quê? Mas se você não entendeu ainda, se você ainda não conseguiu entender o que tem se passado, é bom mesmo que você perca tempo isso antes de ser batizado. Porque pior seria ser batizado e depois ficar aí patinando na vida cristã, não sabe o que está acontecendo. Então, a não ser que você entenda realmente, é isso aí mesmo. Então, primeiro você aceita a mensagem e depois batiza. Outra coisa, uma igreja precisa cultivar os salvos. O que é cultivar os salvos? Nós precisamos ensinar, nós precisamos disciplinar, nós precisamos discipular esses salvos. E é isso que nós precisamos fazer. Versos 42 e 43. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Amém? Os crentes, os novos crentes, eles são discipulados. Eles precisam entender sobre outras coisas. Eles precisam saber a Bíblia que eles estão lendo. Eles precisam conhecer a Bíblia que eles estão lendo. Precisam ser discipulados. Assim como as plantas precisam ser cultivadas para crescer, assim é a vida do crente. O cultivo vem aqui, ó. Nós lançamos a sementinha lá e nós vamos lá jogando adubo. Mas quem que dá o crescimento? É o Senhor Jesus. Mas o adubo está aqui, ó. Palavra do Senhor. Nós vamos ensinando, nós vamos falando. Como é que funciona com o seu filho em casa? Você disciplina seu filho ou não? Você fala assim, não mexe ali. Ele vai lá e mexe. Aí você fala de novo, não mexe ali. Ele vai lá e mexe. Aí você vai lá e dá um tapinha. Disciplinou. Não mexe ali. Aí ele vai lá e mexe. Você dá 2 tapinhas. Disciplinou de novo. Aí vai lá e mexe de novo. Aí põe sentado, dá uns cascudos, né? Fala, se mexer de novo, agora o bicho vai pegar. Aí ele entendeu a mensagem. Falou, opa. Aí ele entendeu. Ou então, ele experimenta, né? Ele experimenta. Né? Vocês já conhecem, alguém de vocês já conhece, mas eu já ia falar isso. Já que você olhou para mim assim, eu vou falar agora. Né? Tem um amigo nosso, um pequeno amigo nosso, uma vez o Alisson estava lá em casa, mexendo com aquela hit gun, né? Fazendo um negócio lá. Olha, não, meu amiguinho, não mexe, não põe a mão aqui, porque você vai se queimar. Não coloca, está muito quente isso, tá bom? Uhum. Olha, não, ó, tá aqui, não põe o dedo aqui, tá bom? Tá bom. Aí ele virou. O que aconteceu? Eu coloquei o dedo, mas eu falei, eu sei, mas eu queria ver. Tava lá o dedo parecendo um palito de fósforo, queimado. Tá vendo? Mas é assim com a gente. Esse é um exemplo assim claríssimo de que nós não podemos brincar com o pecado. Nós vamos sair machucados, nós vamos sair queimados. Não é isso? Aprendeu, não aprendeu? Você colocou o dedo de novo? Colocou o dedo de novo? Naquilo não, em outra coisa talvez. Né? Em outra coisa talvez, mas tá vendo? Mas aquele ele aprendeu. Mas ó, tá aí de novo. Mas não é assim também com nós? Não é assim também? Porque aquilo nos fez sofrer, nos fez pagar um preço muito alto. Então, aquele a gente já não faz mais. Mas um outro aí a gente ainda faz. Né? Mas a ideia é essa, ir aprendendo de glória em glória, e cultivando os outros, e falando com os outros. A doutrina, querido, faz parte da vida da igreja. Mas a doutrina bíblica, não é a doutrina do homem, não. É a doutrina bíblica, faz parte da vida da igreja. Nós precisamos aprender da doutrina bíblica. Nós precisamos aprender a viver como crentes no Senhor. Porque se nós falamos que somos crentes no Senhor, que fomos até batizados em nome dEle, e nada acontece na nossa vida, quer dizer, não teve doutrina, então, não teve ensinamento. Nós precisamos ter ensinamento, precisamos aprender. Então, 4 coisas aqui fala esse versículo. Fala, ó, sobre doutrina, eles estavam dedicados aos ensinos de quem? Dos apóstolos, ok? E os apóstolos ensinavam o quê? Bíblia, doutrina de Cristo, que eles aprenderam diretamente dele, ok? Então eles ensinavam as doutrinas, eles se confraternizavam entre eles partiam o pão, nós vamos fazer isso hoje, ok? E oravam.
Isso é fundamental para a igreja. Nós precisamos aprender da palavra, precisamos aprender da doutrina, nós precisamos nos confraternizar, nós precisamos partir o pão, dividir o que nós temos com os outros e precisamos orar. Amém? Eu não estou dizendo para você que você tem que fazer literalmente o que eles fizeram aqui. Olha, eles venda a sua propriedade, que você não tem ainda, mas quando você comprar, você já vende ela e divide comigo. Não é isso que eu estou dizendo. O que ele está dizendo aqui é que na época, esse era um costume, porque eles tinham campos, não é isso? Eles tinham campos. Qual era a riqueza daquele povo? Eles tinham campos, eles tinham gado, eles tinham cabra, era o que eles tinham. Então, quer dizer, se eu tenho, e tem uma família aqui que não tem, eu dou lá umas 2 cabras para ele, para ajudar ele. Eu não tenho aqui um pedaço de terra, então eu divido minha terra e falo, vem cá, constrói sua casa aqui. É isso que ele estava. E hoje, claro que hoje nós vivemos 2000 anos depois, hoje nós fazemos isso como? Através de dízimos e ofertas, através de um evangelismo, através de um churrasco para a comunidade. Nós compartilhamos o que Deus nos dá, porque quem é que paga esse churrasco aí? É a igreja. Então nós estamos compartilhando. Nós não pedimos nada para eles, nós simplesmente estamos aqui. Ó, eles até estranham, né? Mas por que vocês estão fazendo isso? Não tem que pagar nada. Aí eles já fazem, será que tem veneno nisso aqui, né? Já pensa assim logo. Porque hoje em dia, assim, você deu alguma coisa de graça para alguém, já pensa logo que é alguma coisa estranha. Né? Mas é isso que a gente faz. A gente vai para o Fan Day, o que a gente faz? Faz brincadeira, faz evangelismo, fala com as pessoas e a gente compartilha o que nós temos. Compartilhamos da palavra, compartilhamos dos dons que vocês têm. Vocês pintam o rosto das crianças, eles fazem brincadeira, fazem isso. E partilhamos também das coisas, porque nós damos água, nós damos refrigerante, fazemos tudo, não é isso? Nós estamos compartilhando, partindo o pão. E nós hoje, isso é daí que vem essa questão da ceia do Senhor. Por quê? Porque a ceia do Senhor, antes de começar a ser como é hoje, ela era chamada festa ágape, festa do amor. Não é isso? Quando a igreja, todo mundo da igreja trazia tudo para a igreja e convidava os pobres para virem comer junto, para ter uma refeição decente. Não era isso? Só que isso começou a ser um pouco conturbado, que Paulo chama atenção lá em Coríntios, fala, olha, vocês estão comendo primeiro, se embriagando, tudo aí, estão dando o resto para o povo. Está errado. Está errado. Festa ágape, festa do amor, é para a gente compartilhar com as pessoas, não é para dar o que sobra, não é para dar o resto, não é para dar as migalhas do pão e da carne que sobra, a água saloba que ficou lá no fundo do pote, não é isso. Nós estamos aqui para compartilhar, é isso que nós fazemos. Nós compartilhamos, nós participamos da ceia do Senhor. Hoje é feito diferente, mas antigamente fazia como a gente faz aí o almoção de vez em quando aí. Cada um traz um pouco e todo mundo come de tudo. Era isso aí que era feito. Só que não era só na comunidade cristã. Na verdade, nós deveríamos ser os últimos a comer, porque a gente já tem isso todos os dias. A intenção é que nós ofereçamos àqueles de fora que não têm condições. A intenção seria chamar essas pessoas de fora para vir aqui dentro para comer. Então, essa era a intenção. Então, é isso aqui que ele está falando. Ó. Partilhavam o pão e oravam. Queridos, a igreja que não ora não vai para frente. A igreja que não ora não cresce. O crente que não ora não amadurece. O crente que não ora não tem sequer relacionamento com Cristo. Não tem como você falar para mim que você vive para Cristo se você não tem relacionamento com Ele. Não tem como você me dizer que você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, sendo que você não passa 5 minutos por dia falando com Ele. É difícil, mas a palavra diz que nós devemos ser exortados, nós devemos crescer, e é isso que nós temos que fazer com aqueles que vão sendo acrescentados. Isso faz de uma igreja bíblica. Amém? Amém? Melhorou, obrigado. Ok, vamos lá. Quando nós lemos orações, nós precisamos entender o seguinte: nós crescemos individualmente, crescemos espiritualmente falando. Nós crescemos individualmente quando nós oramos, nós crescemos coletivamente quando nós oramos, e a igreja do Senhor é glorificada quando nós oramos. Amém? Nós louvamos a Deus quando nós oramos, nós vamos a Ele
com adoração e petições. Não tem nada errado pedir, ok? Não tem nada errado pedir, mas vamos lembrar de adorar também, através das nossas orações, através de agradecer. Nós fizemos isso aqui domingo passado, nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que hoje nós cantamos, te agradeço por tudo que tens feito e por tudo que ainda vai fazer. Eu creio que o Senhor ainda vai fazer muitas coisas na minha vida e na sua, você crê também? Então quando nós cantarmos essa música de novo, qualquer dia desse, lembre-se disso. Eu te agradeço por tudo que tens feito, ou seja, por tudo que o Senhor fez, que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele te promete. Agora, Ele te prometeu salvação, Ele te prometeu que Ele cuidaria de você, mas olha, Ele também te prometeu que a vida não ia ser fácil não, porque Ele falou, olha, no mundo tereis aflição, mas não se preocupe, porque eu venci o mundo. Ou seja, eu venci para você, mas isso não quer dizer que você não vai passar por elas. Amém? Então não pensem, você, que a sua vida de crente no Senhor Jesus tem que estar tudo bonitinho, não. Tem alguns problemas aí no caminho, tem alguns percalços aí que você vai passar. Isso é normal, isso faz parte do crescimento, ok? E aí vamos falar então da comunhão entre os santos. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as propriedades que eu já disse, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, através do seu testemunho, do nosso testemunho. Eu falei isso há alguns anos atrás, quando eu me tornei líder da igreja, e eu me tornei líder no Ministério de Missões, o qual a Paula e a Beverly hoje estão responsáveis. Muitos de vocês estavam aqui, isso há 10 anos atrás. Muitos de vocês já estavam aqui. Uma das coisas que eu falei com a igreja era que, enquanto a igreja não se fortalecesse como igreja, enquanto a comunhão não estivesse muito forte aqui dentro, enquanto nós não nos entendêssemos realmente aqui dentro, enquanto não estivéssemos falando a mesma língua aqui dentro, não adiantaria nada abrir as portas e ir lá para fora evangelizar. Vocês se lembram disso? Algum de vocês lembram disso? E eu estou repetindo isso hoje. Se nós não estivermos em comunhão, se nós não estivermos falando a mesma língua, se nós não estivermos amando uns aos outros como se deve, não estou falando que a vida vai... De novo, que você não vai ter problema, que você não vai ter desafio, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que enquanto nós estivermos falando a mesma língua, estiver vivendo em comunhão, estivermos amando a Cristo e amando uns aos outros, não vai adiantar fazer evangelismo. Porque a primeira coisa que a pessoa vai ler não vai ser a Bíblia, vai ser a sua vida. Ela vai ler sua vida, ela vai querer saber como você anda. Cara, peraí, tá andando de acordo com o que está falando? Quer dizer, a minha vida está falando a mesma língua que eu falo, que sai da minha boca? Tá, então acho que essa igreja vale a pena. Vamos lá ver. Eu falo que eu te amo, eu nem te conheço, eu te amo. Aí a pessoa fala, me ama? Eu te amo em Cristo Jesus. Tão bonito falar assim, né? Aí vira para o lado, xinga o irmão. Aí a pessoa já olha e fala, se ela está xingando o irmão, que faz 10 anos que está na igreja, imagine eu que conheceu agora. Ou não é assim, gente? Gente, é isso aí, as pessoas leem a nossa vida. Elas leem, elas vão fazer uma comparação daquilo que você está falando e aquilo que você está vivendo. E então nós precisamos ter comunhão entre os santos. Temos que ter comunhão entre nós. De novo, vai ter problema, vai ter desafio, mas precisamos saber que quando nós realmente experimentamos a salvação, você tenha um amor por Cristo e pela igreja dele que é indescritível. Não dá para descrever. O que te faz sair da sua casa em pleno domingo,
depois de uma semana cansada, depois de uma semana cheia de trabalho, depois de uma semana que só pela misericórdia, aí você põe o nariz para fora, está um frio danado lá fora, o que te faz sair da sua casa e vir aqui na igreja? Se não for o seu amor por Cristo e pelos irmãos. Tem gente aí que fala que só tem amor por Cristo, então não precisa ir para a igreja, eu fico em casa mesmo. Não preciso estar na igreja para estar com Cristo. A palavra de Deus não diz isso não. A palavra de Deus diz que sim, você precisa amar a Cristo e você precisa amar os seus irmãos e irmãs e viver em comunidade. Não, claro, vai ter um dia ou outro que você vai falar, hoje não dá, hoje eu vou ficar em casa. Mas se você virar e falar para mim que para você estar em comunhão com Cristo, para você estar adorando ao Senhor, você não precisa vir na igreja, eu vou dizer para você, mentiroso, mentirosa. Eu estou dizendo isso, enfatizando isso, porque isso é o que a Bíblia nos diz. Nós devemos, sim, nos ajuntar como Assembleia dos Santos para adorar o Senhor, essa é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus acabou de nos ensinar que por causa disso, por causa dessa comunhão, por causa do amor que as pessoas viram uns pelos outros, por causa do amor à palavra, por causa da comunhão, por causa do partilhamento, as pessoas aceitaram também aquela mensagem e foram acrescentados 3.000 pessoas num só dia. Num só dia, depois de uma pregação da palavra. E olha que Pedro pregou batendo, hein? Ele não pregou passando a mãozinha, não, ele pregou batendo. 3.000 se converteram depois daquilo. E depois disso, o Senhor lhes acrescentava diariamente, não era dominicalmente, era diariamente os que iam sendo salvos. Porque a Bíblia diz que eles se encontravam dia após dia, após dia, após dia, após dia, e oravam juntos, e louvavam juntos, e viviam juntos, e um ajudava o outro, e o outro ajudava um, e o irmão que estava caído a gente pega pela mão e levanta, e o outro que está precisando a gente vai lá e dá uma roupa para ele, o outro que está com fome a gente dá uma comida, e a gente vai se ajudando, e as outras pessoas estão vendo aquilo, e eles de repente falam, eu também quero isso para mim. Tem algo diferente com esse povo é doido, eu quero essa doidura deles. É que eles não sabem ainda que isso é Cristo na nossa vida. Mas devemos nós mostrar isso para eles. Amém? Então, quando eu digo que você precisa vir à igreja, não é legalismo. Eu estou dizendo que você precisa vir à igreja porque a Bíblia diz assim. Quando eu digo para você, entregue o seu dízimo e as suas ofertas na igreja, não é legalismo. A Bíblia diz isso. Nós aprendemos isso com a igreja primitiva. Nós aprendemos isso, inclusive, no Antigo Testamento. É a graça que amavelmente te motiva a isso. É a graça do Senhor que amavelmente coloca isso nos nossos corações. E nós fazemos isso espontaneamente. Espontaneamente. Nós fazemos isso porque nós amamos ao Senhor e nós amamos a igreja dele. É por isso que nós fazemos essas coisas. Se não há um amor natural por Cristo, pela sua igreja, e pelas almas perdidas, então nós temos que realmente examinarmos a nossa vida cristã. Se não existe amor por Cristo, se não existe amor pela igreja, e se não existe amor pelas almas perdidas, nós precisamos fazer uma autoanálise. Alguma coisa está errada. Alguma coisa aconteceu aí. Não tem como eu falar que eu amo a Cristo e eu não amo a igreja dele. E se eu amo a Cristo, e se eu amo a igreja dele, eu tenho que ter amor pelas almas, porque é o que a Bíblia nos diz para fazer. Você já aceitou o Senhor Jesus? Já aprendeu, né? Já foi batizado? Ok, agora vai e faz a mesma coisa que eu fiz com você. Agora vai e prega também. É isso que a Bíblia diz para nós fazer. Não é isso? Vai e prega o evangelho. Não vira crente domingueiro não, só vem na igreja, marca o banco, se alguém sentar no seu banco ainda fica bravo. Precisamos viver esse evangelho, pregando ele, falando dele, vivendo dele. Então, se nós falamos que amamos o Senhor, amamos a sua igreja e amamos as almas perdidas, glória a Deus. Gente, entenda aqui o que eu estou dizendo. Vai ter momento que você vai estar desanimado,
Você vai estar triste. Vão ter momentos que você vai estar com problema financeiro. Vão ter problemas com a família. Você pode até dar um break, dar um tempinho, falar, peraí, primeiro deixa eu focar nisso que está acontecendo aqui, vamos resolver isso aqui, aí vamos juntos, todo mundo junto, vamos fazer isso. Mas se o seu foco estiver em outro lugar que não seja o Senhor Jesus, repense. Repense. Nós mudamos o tema do ano. O tema do ano nós mudamos, mas o foco continua o mesmo. O nosso foco é o Senhor Jesus. Nós precisamos estar com os olhos fitos nele. Nós só conseguiremos ser essa igreja de Atos aqui se o nosso foco for ele. Se nós olharmos para ele, senão nós não vamos conseguir. Amém? Então, quanto amor você sente por Cristo? Quanto amor você sente por Cristo? Qual é o seu amor por ele? Numa escala de 1 a 10. Ou melhor, numa escala não, mas numa lista de 1 a 10. Em qual lugar está Cristo na sua vida? Está lá no número 1 ou está lá no 5, 6, 7, 8, no 11? Qual lugar está Cristo na sua vida? Quão grande é o seu amor por Ele? Onde você tem encontrado alegria na sua vida? Onde está a sua alegria? A Bíblia diz que a minha alegria deve estar no... Onde está a sua alegria? No seu marido? Na sua esposa? No seu trabalho? Nas suas coisas? No seu dinheiro? Na sua casa? No seu carro? O que mais? Nas minhas férias? Em tudo. Aí vem Cristo. Está errado. Vamos olhar para Jesus. Porque quando Ele está no topo, todas as coisas são acrescentadas. Quando eu procuro primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quem é a justiça do reino de Deus? O próprio Senhor Jesus Cristo. Quando eu procuro primeiro essas coisas, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amém? A Bíblia nos ensina que se a gente pedir, Ele dá. Né? De acordo com a vontade dele, hein? Pelo amor de Deus. A Bíblia diz que se nós pedimos, Ele dá. Mas a Bíblia também diz que mesmo sem pedir, Ele conhece o nosso coração e nos abençoa. Ele dá até aquilo que você nem imagina. Ou aquilo que você não tem coragem nem de falar, porque você acha que é impossível acontecer. Deus te dá para mostrar o poder dEle na sua vida. E para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Tem coisas que você não consegue nem expressar, nem falar em oração, mas o Senhor conhece o seu coração, e Ele te dá, Ele te abençoa, Ele faz para você, porque Ele é amor, Ele quer que você se sinta bem, Ele quer que você esteja bem, com Ele, amém? Então, onde está o Senhor na sua vida? De novo, nós mudamos o tema, mas o foco continua o mesmo. Se a sua alegria está em qualquer outra coisa, em sair com os amigos, em ir para o shopping, em tomar café. A gente gosta de tomar café, não tem problema tomar café, mas a alegria não pode estar ali. Amém? Se está em qualquer outra coisa que não esteja em Cristo Jesus, repense. Repense. Que Ele nos ajude a começar esse ano já começando. Não é verdade? Já começando para você também? Para mim começou começando. Eu acho que eu vivi nessas últimas 2 semanas o que eu não vivi em 2 anos de ministério. Misericórdia. Rapaz, tá osso, mano. Viu, Mateus? Tá osso, mano. Mas o Senhor tem misericórdia. O Senhor tem nos guardado. Eu tenho certeza que o Senhor tem te guardado. Eu tenho certeza absoluta disso. Talvez você ainda não está entendendo o que Ele está fazendo, mas Ele está fazendo. Talvez você ainda não está entendendo que Ele está te abençoando, mas Ele está te abençoando. Talvez você não está entendendo por que isso está acontecendo,
mas é segundo a vontade dele para a sua vida. Que nós possamos entender isso. Se a gente entender isso, fica mais fácil para a gente. Quando a gente entende essas coisas, a gente consegue ver na perspectiva do Senhor Jesus. Olha que coisa linda. Já pensou você conseguindo ver com a perspectiva do Senhor Jesus? Lembra da famosa frase que eu falei muito ano passado, vou continuar falando esse ano, até a gente aprender, até todo mundo aprender? Quando tiver em dúvida, quando não souber o que fazer, o que o Senhor faria se Ele estivesse na minha situação? Olha na perspectiva dele. Como? Manual de instruções. Manual de instruções. Faça isso. Você não vai se arrepender. E que o Senhor nos transforme dia após dia nesse ano novo. Que possamos viver para Ele, que possamos viver para a glória dEle, mesmo com a nossa pequenez, mesmo com as nossas falhas, mas que possamos chegar diante dEle e pedir perdão e nos arrepender de novo, e 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 quantas vezes mais precisar, porque Ele tem graça suficiente para nos perdoar e nos abençoar. Agora, por favor, não fica patinando não. Não fica patinando, não. Tome essa decisão e faça como eu falei alguns domingos atrás, aquele corredor que só olha para frente, o corredor da maratona ou dos 100 metros que seja. O melhor mesmo é dos 100 metros, que a gente já chega rápido, né? 100 metros já chega rápido, o Senhor já está ali, pô, vem buscar, fui. Tchau. Ficou? Azar. Amigo, no final das contas vai ser assim. Eu falei, você falou, pastor? Falou, pregou? Preguei. Por que não foi? Não é mais responsabilidade minha. Eu preguei, eu falei. Mas que bom seria se fosse uma corridinha de 100 metros, né? Mas não é não. É maratona. Dói, machuca, desidrata. Leva tempo, treinamento. Não que a corrida de 100 metros não leve, mas veja o porte físico, por exemplo, de 2 corredores, um de 100 metros e um de maratona. O de 100 metros, você vê, parece um armário, não passa nem nessa porta. Fortão. Porque come bem, porque toma muito suplemento, porque treina musculação, desenvolve a musculatura para ficar parrudo. Por quê? Porque ele precisa de explosão muscular. Ele precisa, bateu aqui, pum, já está lá, chegou. O maratonista, ele come bem também. Ele também precisa de músculo, sabe uns musculinhos velho magrelo, né? Ele precisa de muito descanso, ele precisa de paciência, porque ele vai correr hoje, amanhã ele não pode correr, o tanto que ele correu hoje, senão ele se desgasta. Senão ele tem uma fratura por exposição demasiada ao exercício. Você sabia que você pode quebrar a sua perna de tanto correr? A Paula está falando que nunca teve esse problema, né? Mas é verdade. E é isso, você pode, é isso que acontece. Então coloque a sua vida, pensa a sua vida assim, a sua vida cristã desse jeito. Está ali, olha um atleta ali, foi um atleta profissional. Tem que acordar cedo, tem que comer bem. Tinha noitada, Brunão? Tinha não, né? Tem que dormir cedo, né? 18 aninhos lá, todo mundo lá na festa e o Brunão dormindo. Não, amanhã tem campeonato. Amanhã tem desafio. Né? Os amigos, Bruno, não, amanhã tem que, foco. A vida cristã é assim, gente. Amanhã começa tudo de novo. E hoje? Não, mas amanhã, não, e hoje? Hoje também, mas vamos lá, mas amanhã começa tudo de novo. Foco, disciplina. Você leu a Bíblia hoje, mas você também comeu arroz e feijão hoje, e amanhã você não vai comer de novo? Então lê a Bíblia de novo. Você bebeu água hoje? Bebeu, né? Bebeu não? Pois está magrelo desse jeito aí, amarelo. Tem que beber água, menino. Né? Foi ficar amarelo, não sabe por quê aí, Beber água, não lê a Bíblia, vai ler a Bíblia e beber água, você fica bom. Amém? Amém? Tá bom, chega de esporte agora. Eu só estou colocando assim para vocês entenderem que não é fácil, não. Exige disciplina, exige treinamento, exige foco, exige concentração, exige. Todo atleta que está no topo não está no topo à toa. Ele está no topo porque ele treinou muito, ele se dedicou muito, ele fez muita coisa para chegar ali. Do mesmo jeito é o crente. O crente, para estar no topo,
tem que ler muita Bíblia, tem que ter joelho marcado de tanto ajoelhar para orar, tem que ter olheira de tanto levantar de madrugada para orar, tem que ter os olhos inchados de tanto chorar diante do Senhor, ok? Amém? Está com os olhos inchados? Está pelo menos com umas raladinhas no joelho? Tem que estar. Nós fomos visitar recentemente, eu ia falar que o pastor Kleber foi comigo, foi o pastor Wilson. Nós fomos visitar a casa de John Wesley, lá no centro de Londres. No quartinho dele, onde ele fazia oração, tem 2 marquinhas assim na beira da cama, assim, ó, no assoalho. Uma do ladinho da outra, assim, ó. O que será que era aquilo? Joelhinho, no chão. Homem de oração. Homem de oração. Tem lá, vai lá no centro de Londres. No centrão de Londres tem a casa dele lá. Tem lá a igreja linda e do lado tem a casa dele onde ele morava. Simples, estava lá a mesinha dele que ele escrevia, está lá o quartinho que ele dormia. Não é nem uma king size, é uma single, by the way. Uma cama single, colchãozinho de mola velho, está lá do mesmo jeitinho. E as 2 marquinhas no chão lá, dos joelhos. Que ele orava. Ele orava. Por que Spurgeon era o pregador depressivo? Porque ele se derramava diante do Senhor em reconhecimento de quão pecador ele era. Ele se tornou depressivo. Porque ele rogava pelas almas, ele chorava por almas para serem salvas. Ele entrava em depressão. Houve dias dos presbíteros, os diáconos da igreja, ter que carregá-lo até o púlpito, porque ele não tinha condições sequer de andar. Porque ele sabia quem ele era diante de Deus e ele tinha sede por almas para o Senhor. Não muito longe, Dr. Sproul, nos Estados Unidos, faleceu, já usando balão de oxigênio há muitos anos. Ele tinha um problema seríssimo de pulmão, faleceu. Uma semana antes dele ser internado, ele estava pregando o evangelho. O balãozinho de oxigênio do lado, ele estava pregando o evangelho e ensinando na universidade, ensinando a palavra. Uma das igrejas que tem, assim, tem tido muito resultado em termos de pregação da palavra, pregação séria da palavra. Mas quando eu digo resultado, não é só resultado numérico, não, é resultado de crescimento espiritual. Claro que a gente quer número, eu quero ver essas cadeiras aí todas cheias, mas eu quero ver essas cadeiras todas cheias de gente sedenta pelo Senhor. Amém? Então aí, já falei demais, vamos encerrar. Nós vamos pedir para o Eduardo, por favor, fazer um instrumental. Eu gostaria de pedir para que você orasse. Agora, nós vamos participar da ceia do Senhor. Amém? Vou convidar... Cadê um casal aqui que eu posso... Aqui. Paulo e Júnior. O Júnior não está tocando hoje, né, Júnior? Você achou que você ia ficar de folga? Júnior.